Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, que bênção, né? Estamos em aula, dando continuidade ao nosso estudo de teologia do Velho Testamento. Esta nossa aula, eu já quero agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar com os irmãos. Nós vamos falar sobre a lição de número 7, a humanidade perdida, é o assunto da nossa lição de hoje. Nós vamos ver a pessoa, né, um estudo sobre a pessoa e o propósito de Satanás, uma pequena rememorização de daimonologia, a causa e a manifestação do pecado, né, e os pecados de Israel e a consequência do pecado. Nós vamos tratar desse assunto na nossa lição de hoje. Então, os irmãos que puderem, nos acompanhem aí no decorrer da nossa aula, com um livro ao lado para que a gente possa juntos estudarmos este assunto tão significante. Lembrando que o livro ele tem essa propriedade autodidata. Os irmãos podem estudar sozinhos, porque ele tem essa competência de auxiliar os irmãos naquilo que é necessário. Vamos começar. Vamos entender um pouco a respeito disso, né? Eu creio que os irmãos já viram algo semelhante em daimonologia, mas nunca é demais aprender. Nós vamos ver aqui a origem, né? Tentar mostrar no Velho Testamento essa origem de onde surgiu o personagem Satanás. O nosso livro começa aí na página 120 dizendo que o maligno, né, é um mistério, essa origem dele é um mistério. Né? O Antigo Testamento não vai oferecer nenhuma exposição pormenorizada da sua origem ou da sua pessoa, como é que se isso deu. Mas há alguns trechos na Escritura que traz para nós aqui, né, numa figura de alusão, as informações a respeito do inimigo das nossas almas. O primeiro a utilizar-se dessa figura foi o rei da Babilônia. E o segundo empregou a figura do príncipe de Tiro para descrever a origem e a queda de Satanás. Nós sabemos que Satanás é um ser criado. A Bíblia vai referendar isto, né? Ezequiel empregou essa expressão no capítulo 28, que é o capítulo que traz essa alusão ao inimigo, né? E aí diz que no dia em que ele foi criado, ora, então quem criou foi Deus. Deus é quem criou todas as coisas. Então aí a gente pergunta, Deus criou o diabo? Alguém pode perguntar, né? Então Deus criou o diabo? Foi Deus que criou o diabo? Né? Ao enfatizar isso, né, o fato de Satanás ser criado, o Antigo Testamento nega qualquer sugestão no sentido de poder ser dele ser uma força eterna independente. É aqui que incorre no erro as religiões orientais, né? O confucionismo, o budismo, o taoísmo, o zoroastrismo. Essas religiões orientais, elas trazem esse conflito entre uma força positiva, uma força negativa, as trevas e a luz, né? Lembra-se do Yang Ying, que, né, aqueles dois peixinhos entrelaçados um no outro, que são as duas forças místicas, né? O mal e o bem. Mas nós entendemos pela palavra de Deus, que Deus não criou o diabo, mas criou o personagem que veio a se tornar o diabo. Satanás, ele é de fato um ser criado, né? Nas nossas aulas de daimonologia, nós vimos que ele tinha uma incumbência. Ele era o maestro, né, da orquestra que louvava a Deus. Nós vamos ver isso aqui no decorrer do nosso livro, né? Ezequiel vai mencionar aí no capítulo 28 que havia várias pedras preciosas para descrever a rara beleza daquele querubim ungido. Lembrando que querube, uma palavra hebraica, querubim está no plural,
querube quer dizer um ser ardente. Né? Satanás era um querubim. E tem até uma frase aqui no nosso livro que eu gostaria de salientar com os irmãos. Né? Conforme um joalheiro indicaria, a pedra preciosa ela não tem luz dentro de si mesma, mas o seu brilho depende de uma fonte externa de luz. E quanto mais brilha a luz, né, tanto maior será o reflexo da joia. Da mesma maneira, Lúcifer foi criado para refletir a glória de Deus e não a sua própria. Então a beleza do querubim ungido era de um ser criado para refletir a glória do seu Criador. Assim como a lua não tem luz própria. E a gente olha numa noite, né, enluarada, como ela é magnífica no seu esplendor, refletindo aquele brilho prateado, é muito bonito, né? Mas a lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol, o astro-rei. Assim era a condição do querubim ungido. Ele não tinha luz própria, mas ele refletia a glória de Deus. A palavra Satanás, ela tem a sua origem no hebraico, Satan, que depois foi adaptada para o grego, Satanás, e quer dizer adversário, opositor. Né? No texto original, Satan quer dizer opositor, aquele que se opõe. E nós vemos pelos relatos bíblicos, principalmente aqui de Ezequiel, que ele vai se opor a Deus. Um outro paralelo que a gente vai encontrar na Bíblia, né, uma alusão a Satanás, está no capítulo 14 do livro de Isaías, do profeta Isaías. Bom, a pessoa de Satanás, ela foi criada com um propósito. Qual era? O Antigo Testamento vai deixar bem claro que Satanás foi criado para adorar a Deus. Tanto é que ele era um príncipe, um querubim ungido, alguém que estava sob o comando, né, que estava liderando uma classe, né, ele estava sob uma posição hierárquica muito grande, e ele tinha ali as suas obrigações, tinha os seus privilégios, mas tinha as suas obrigações na adoração e no serviço para Deus. Havia um propósito adicional. Junto com a responsabilidade geral de adorar e de servir, o que recai sobre a totalidade da criação, né? Ele também possuía a função de querubim ungido protetor. Está lá em Ezequiel, capítulo 28, verso 14. Essa expressão faz entender que dentre todas as miríades celestiais, Lúcifer era um dos poucos anjos cujo ministério se associava intimamente com o trono de Deus. Alguém pode até pensar que ele era um arcanjo também, né? Porque a palavra arque, do grego, quer dizer chefe. Né? Então, ele podia ser chefe dos anjos. Então, se alguém disser que era um arcanjo, por essa visão aqui de querubim ungido protetor, ele não está de um todo errado. Mas a Bíblia diz que ele era um querubim, um querube, um ser ardente. Ele se rebelou contra Deus. Como se deu isso? Orgulho. Ele tinha vontade própria, ele tinha livre-arbítrio, ele tinha as suas próprias volições, suas próprias vontades. Em Isaías capítulo 14, verso 13, nós vamos ver esta condição, onde ele faz algumas escolhas. Né? Eu farei, eu subirei, eu colocarei. Então, ele que faz essas escolhas. Né? Quando ele quer ser semelhante ao Altíssimo, colocar o seu trono no coração dos mares, e para que ele também possa ser louvado. Nós não vamos entrar no mérito, porque não é o propósito da nossa aula, mas há um pensamento teológico de que aqueles seres angélicos caídos, que estão presos no grande abismo, que é revelado lá em Apocalipse, segundo esse pensamento teológico do século XVI, foram esses anjos caídos que insuflaram o coração
de Satanás para que ele perdesse o seu lugar de honra, para que ele se tornasse ali um co-deus, né? Uma figura muito próxima da divindade. Ele tinha livre acesso a Deus. Nós vemos isso pela Bíblia, nós vamos ver isso aqui no decorrer da nossa aula, que ele tinha livre acesso. Mas o orgulho, essa péssima mania de vanglória, de requerer para si a glória que não nos é devida, mas a glória que é devida a Deus, fez com que ele assumisse essa condição de rebelde, de orgulhoso. Ele declarou o seu desejo de ocupar a posição de Deus dentro do âmbito da criação. Ele queria o lugar da soberania divina. O diabo pretendia somar, né, no meio angelical e no meio terreno, essa congregação aí de anjos para poder receber para si a glória que era de Deus. Ele reivindicou esse poderio. E quando Deus viu isso, Deus o baniu. Deus o exilou. E nesse exílio ele perdeu o soma. Ele perdeu o corpo. Ficou só espírito e alma. Ele não é mais corpóreo. E junto com ele foi também banida a terça parte dos anjos. O que nós entendemos é que existe também uma quantidade inumerável de anjos caídos, que são os asseclas de Satanás. E também foram banidos, né, desprovidos do corpo. Por isso que os demônios, né, assim chamados anjos caídos, eles precisam de um corpo. Eles metem o pé na porta, entra para dentro, toma posse daquele corpo, e aí a pessoa fica endemoniada, né? Eu não sei se eu já citei, mas se eu não citei, vou repetir. Quais são as 4 armas que o maligno usa para subjugar o ser humano? O primeiro é a tentação. Tiago, irmão do Senhor, diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Uma vez o desejo sendo consumado, gera o pecado, e o pecado gera a morte. Então, a primeira arma de Satanás é a tentação. A segunda arma que ele usa, né, porque já está no assunto aí da página 122, a luta de Satanás contra Deus e os homens, a segunda arma é a opressão. A pessoa passa a ficar oprimido. Cedeu à tentação, a pessoa passa a ficar oprimido. Aquela conversa ao pé do ouvido, né? Isso é legal. Não, mas não foi bem assim que Deus disse. Não, não é assim que a Bíblia diz. Você cedeu aí à tentação, mas isso aí não é nada, não. Esse adultério que você cometeu aí, isso não é nada, não. Ele vai deturpar a palavra de Deus. E usando argumentos, ele vai oprimir. Essa é a segunda arma, opressão. A terceira arma é a possessão. Uma vez que a pessoa cedeu à tentação, passou a ser oprimido, agora ela é possessa. Ela é possuída pelo inimigo, pelos anjos caídos. E a quarta arma é a manipulação. Uma vez possesso, manipula, ele faz o que quer. Então essas são as 4 armas que o inimigo, o adversário, o opositor das nossas almas, ele usa para abater, para subjugar, para destruir, para matar o ser humano. Nós vamos ver no nosso livro, na página 122, que esse ataque de Satanás ele começa já com o primeiro casal, com Adão e Eva, lá no capítulo 3 do livro do Gênesis. Ali havia uma serpente, havia um poder demoníaco, e aí Satanás levou a efeito a sua intenção, aquilo que ele projetara. Nós vamos ver ali a primeira sessão mediúnica do mundo. A cobra serviu de cavalo, né?
para ser o guia para falar com o ser humano. Se os irmãos entenderem um pouco de espiritismo a médio, de mediunidade ou de espiritismo baixo, vai saber o que eu estou dizendo sobre um cavalo. O cavalo é aquela pessoa que recebe a entidade. Satanás apresentou-se diante da Eva, né, uma dúvida quanto à veracidade da ordem que foi estipulada por Deus. E aí ele vai deturpar a palavra de Deus. Não foi bem assim que Deus disse. Olha, não foi bem assim que Deus disse. E ela lançou uma dúvida. O fruto era desejável. O fruto ele era agradável aos olhos. Era agradável para se comer. E lembra-se que o apóstolo Tiago também vai dizer que nós temos esse tríplice intento maligno, que é a soberba dos olhos, soberba da carne e a... Deixa eu ver se eu me lembro, porque é muitas informações. Soberba dos olhos, soberba da carne e soberba da vida. Bom, os irmãos, se não busquem essa informação, porque me fugiu a memória aqui essa informação. Mas Satanás apresentou para Eva uma dúvida quanto à motivação do mandamento de Deus. E aí ele procurou persuadir Eva, dizendo que a palavra, né, do Senhor Deus foi egoísta, e ela supôs que a intenção de Deus era hostil, e Satanás estava desejando promover o bem-estar de Eva. Vai ver que é por isso que que as mulheres geralmente têm medo de cobra, né? Porque não deve ser um negócio muito prazeroso conversar com uma serpente. Já imaginou se a gente está andando no caminho e de repente uma cobra começa a conversar com você? É medonho isso, né? Bom, não vamos entrar no mérito. Depois o livro vai trazer alguns pensamentos a respeito dessa condição do maligno, né? Os ataques de Satanás no Velho Testamento. Primeiro casal, depois nós vamos encontrar no período patriarcal o justo Jó sendo açoitado, vilipendiado, ultrajado pelos ataques de Satanás. Jó enfrentou esse problema, né? Teve um processo bastante complicado, nós conhecemos a história do livro de Jó. E eu vou citar só uma frase que está aqui no final do nosso da frase que está aí, a última frase da página 123, que diz que, no início, o diabo sugere que o homem pratique o mal. E agora, ele insufla que o mal seja praticado pelo homem. Satanás diz ao primeiro casal que Deus agia motivado por egoísmo. E agora diz a Deus que Jó tinha no egoísmo a sua motivação. Olha como o diabo é astuto, né? O primeiro casal foi sugerido para praticar o mal. Com Jó, foi diferente. Foi se insuflado para que se praticasse o mal contra o homem. O homem, no primeiro instante, insuflado para praticar o mal. E agora, Deus é insuflado por Satanás para fazer mal ao homem. Não é um ardil terrível do opositor da nossa alma? Então, o autor do nosso livro, ele diz que Satanás agiu, né? Satanás disse ao primeiro casal que Deus agiu motivado por egoísmo. Deus foi egoísta e não queria repartir a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora Deus diz que Jó tinha um sentimento egoísta. Era o agente motivador de sua veneração, adoração diante de Deus. Jó era egoísta, porque era abençoado por Deus. Vê o disparate? Consegue ver? Então, o inimigo
no livro de Jó, ele aparece no meio dos filhos de Deus. Tem um pensamento teológico, como estou dizendo sempre, né, tem um pensamento teológico, a gente precisa buscar mais a fundo essas informações, mas há um pensamento teológico que o inimigo, o opositor das nossas almas, ele tinha um certo livre acesso, até que Cristo veio e fechou esse acesso. Porque nós vamos encontrar ele se apresentando diante de Deus, né, no dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, ele veio no meio dos filhos e falou com Deus. Depois nós vamos ver também ele acusando o sacerdote Josué. É um ataque que ele fez a Josué. Está lá em Zacarias, capítulo 3, versos de 1 a 10. Ele dizendo que Josué estava com as roupas sacerdotais sujas, não estava digno de prestar culto, de prestar serviço a Deus. Então, tem uma condição que eu gostaria de dizer aos irmãos. Bom, o nosso Deus, ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Quem pode garantir que o diabo foi ao céu? A Bíblia não menciona isso. Que ele chegou lá onde está o terceiro céu, onde é o trono de Deus. Não menciona. Esse episódio pode ter ocorrido em uma outra circunstância, em uma outra esfera que nós não conhecemos. Então nós não podemos afirmar que Satanás foi até o céu, porque a Bíblia não revela. E aí, sabe as palavras de Thomas Campbell, eu não canso de repetir, que quando a Bíblia não fala, eu também não posso falar. Mas nós vemos que o diabo ele atacou, né, alguns personagens no Velho Testamento. O primeiro casal atacou Jó. Satanás também fez os seus ataques contra o sacerdote Josué. Satanás não é onipresente. Ele não é onisciente, ele não é onipotente. Ele não tem esses atributos que só Deus tem. Para realizar as suas ambições, ele se utiliza das suas hostes infernais, os anjos caídos. Não ocorre nenhuma vez no Velho Testamento a palavra demônio. Não ocorre. Mas Satanás, ele usa, né, os demônios. E nós vamos encontrar algumas possíveis alusões a eles no Velho Testamento. Esses anjos caídos. Diferentemente dos escritos das religiões pagãs contemporâneas, o Antigo Testamento não apresentava uma demonologia rica, ainda que Israel tivesse plena consciência da existência dessas forças demoníacas. A razão disso é que a revelação se preocupa muito mais com a evidente desaprovação de qualquer forma de relacionamento com tais forças malignas, do que uma descrição pormenorizada da sua existência. Então, nós vamos ver alguns episódios em que há uma manifestação maligna, mas o Velho Testamento não se atém a explicar esses contextos. O nosso livro vai tratar de alguns assuntos, 3 referências. Ele vai citar aqui no Antigo Testamento o relacionamento muito claro entre as forças demoníacas e os ídolos pagãos. Né? Os escritores do Antigo Testamento não davam a esses ídolos como meros pedaços de madeira ou de metal. Eles diziam que estas imagens eram representações do maligno. Os terafins, serafins, os baalins. Né? Observe que tudo termina com IM. Se terminar com IM, são plurais. São palavras que são plurais. Aí há uma referência em Levítico 17:7, onde se proíbe rigorosamente o sacrifício aos demônios, e algumas vezes são chamados aí de sátiros, demônios de bodes, ou ídolos do bode, que está lá na Bíblia. E aí tem todo aí o Salmo 116, 2 Crônicas 11 e 15, que faz alusões ao demônio, né?
Mas aí eu gostaria de citar mais algumas coisas que não estão no livro, que são esse livro, mas estão na Bíblia, no Velho Testamento. Lá em 1 de Samuel 28, nós vamos encontrar o episódio de Saul e a pitonisa de Endor. Aquela médium, ela era uma médium, ela conversava com as entidades demoníacas e ela foi, né, intimada pelo rei Saul para despertar, para falar com Samuel, que já havia morrido. Mais uma sessão mediúnica que estava ali ocorrendo na casa da pitonisa de Endor. Observe que ali há uma manifestação demoníaca. É um episódio demoníaco. Não faz, como já disse, né, a Bíblia não menciona a palavra demônio no Antigo Testamento, mas é uma alusão aos demônios. É o que acontece ali. Há também um outro fato que eu gostaria de chamar a atenção, que está lá em 2º livro de Crônicas, capítulo 18, os versos 19 a 22. Todo o capítulo 18 vai contar essa triste narrativa que ocorreu no período dos reis de Israel, Acabe e Josafá. Acabe, a gente sabe, foi o rei mais idólatra de toda a nação de Israel. E nesse episódio vai surgir o profeta, o homem de Deus, chamado Micaías. E aí começam a profetizar que eles iriam lutar contra os gileaditas, e que seriam vencedores, porque os 400 falsos profetas de Acabe diziam que eles seriam vencedores, que era para ir. E aí Josafá, ele pede, não tem aqui um profeta do Senhor? Aí a história, né, registra que foi consultado Micaías. E nos versos 19 a 22, nós vamos encontrar lá que se levanta um espírito maligno que diz, olha, eu vou. Porque Deus que pergunta quem vai, né? E esse sujeito, né, essa entidade, ela se coloca a serviço do Senhor, e ele se tornou um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. E depois tem toda a narrativa entre Ananias, né, que era o chefe dos falsos profetas, e uma situação bastante conflitante que aconteceu depois com Micaías. E a Bíblia mostra que há, mais uma vez, uma evidência, né, uma alusão a um espírito maligno, a um demônio que foi o espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe. Está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, esta narrativa. O ensinamento a respeito de Satã pode assim ser resumido. Ele pretendia se exaltar acima de Deus, sendo apresentado pelo Antigo Testamento como adversário de Deus quanto inimigo dos homens. Por meio de sua personalidade maligna e sua influência demoníaca, ele manipulava não somente as nações pagãs, mas também o próprio povo de Israel, fazendo-o sucumbir aos seus propósitos. Lembram-se dos deuses que aceitavam sacrifícios humanos? Tudo entidade maligna. Deus nunca aceitou, nem nunca aceitará, um sacrifício humano. O único sacrifício que Deus se agradou foi o sacrifício de Cristo. O sacrifício substitutivo, o sacrifício vicário de Jesus lá na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. Então, nós vemos esta parte sobre o maligno. A causa e a manifestação do pecado é o objetivo 2 da nossa aula. Conforme o Antigo Testamento, o pecado teve origem no orgulho do diabo. Aliás, eu gostaria de mostrar aos irmãos que a palavra diabo vem do grego diabolos. Diabolos, que quer dizer adversário. Ele desejava se exaltar acima da soberania de Deus, e esse era um desejo ímpio, um desejo iníquo. E Satanás procurou estabelecer um reino rival ao Senhor, onde ele fosse possuidor de poder e autoridade. E a consequência por esta rebelião, por esta rebeldia, foi a condenação eterna, a danação eterna. E o diabo foi expulso do céu, como já citamos antes.
E aí, em que tempo isso ocorre também a Bíblia não refere. A Bíblia não menciona. Se foi antes da criação do homem, certo é que foi antes da criação do homem, mas quando não temos como precisar, porque quem aparece no jardim não é o antagônico, não é o opositor, não é o adversário, mas é uma possessão, ele interage com a Eva através da serpente. O primeiro casal ele foi criado com responsabilidades morais, isto é, parte da semelhança que o homem recebeu de Deus. E nós vimos isso, né, quando falamos sobre os atributos comunicáveis de Deus. E essa responsabilidade moral foi provada e o homem foi reprovado. E essa prova, como interpretar? Alguns pensadores vão dizer que a prova que Adão e Eva se submeteram, ela foi pobremente descrita como uma proibição de que se comesse um determinado fruto de uma determinada árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí alguém pode pensar, puxa vida, mas é assim? Como Deus pode condenar toda a raça humana por causa de uma fruta? Os camaradas que são legalistas, que são ateístas, humanistas, enfim, existe um bando de gente que pensa assim, mas não é bem assim. O negócio não foi assim. A resposta a essa pergunta está no princípio, né, oculta no princípio da experiência, ou seja, não eram simples ações em relação a Deus, de Adão e Eva. Não, não era. O castigo não se deu porque comeram do fruto, mas porque comeram a despeito da ordem de Deus para que não fizessem. Não era para fazer. Isso. Foram rebeldes. E aí, rebelde, rebelião. Incorreu no mesmo pecado de Satanás. Tornou-se um rebelde. O homem se tornou um rebelde contra Deus. O plano de Deus era que o homem experimentasse uma comunhão ininterrupta com o Criador. Nesse contexto, a árvore do conhecimento do bem e do mal era a base da declaração fundamentada, da declaração física, né, de obediência a Deus. Era a árvore. A árvore era a evidência física de obediência a Deus. Era como se fosse um juramento, um minarete, um monolito de lealdade para com Deus. Era aquilo ali. Ou um obelisco, se assim preferir, né? O fruto em si ele não produzia os efeitos, né, sobre o relacionamento entre Deus e o homem, mas sim a atitude. E aí, se o fruto era uma maçã, se era uma melancia, se era uma banana ou qualquer outra fruta, não sei. A Bíblia também não refere, não diz que fruto que é. Eu não posso conjecturar porque eu vou estar divagando. E não é correto, não é sensato. A tragédia da experiência de Adão e Eva se deu quando eles optaram em desconsiderar o mandamento de Deus. E para convencer o primeiro casal, Satanás alegou que o Senhor estava subtraindo da humanidade uma coisa valiosa com a sua proibição de consumir o fruto do conhecimento do bem e do mal. Olha que ardiloso. Tem que ficar atento, irmão. Tem que vigiar. No grego, Gregório, né? Da palavra grega Gregório, que quer dizer vigia. O Gregório. Então tem que vigiar. Tem que ser Gregório. E o principal indicador de que o inimigo conseguiu o objetivo foi a hostilidade contra Deus no coração de Adão e Eva. Que aí ficou o objetivo de Satanás foi alcançado. Ele causou hostilidade. Ora, que negócio é esse? Deus me dá um negócio para eu... me bota um negócio aqui no jardim para que eu não possa comer? E ele disse que é para mim comer de toda a árvore, né? E agora me... Entendeu? É um ardil. Botou caraminholas na cabeça do primeiro casal.
Se o interesse do primeiro casal foi o conhecimento do bem e do mal, eles, portanto, efetivaram. Agora conhecia o bem como algo que eles perderam para sempre e foram apresentados ao mal, algo que se tornou constante e senhor de suas vidas. Se nós não atentarmos para isso, o mal também se torna senhor das nossas vidas. Adão e Eva, como é que eles reagiram? Nós vimos isso, né? Eles caíram em si, viram que estavam nus, veio a vergonha e eles tentaram se esconder de Deus. Mas o certo é que Adão e Eva foram derrotados por Satanás. O sentimento contínuo ao pecado foi a culpa. Os primeiros seres humanos não conheciam somente o mal, mas também agora o tinham dentro de si. O mal estava dentro deles. E agora, como parte integrante da sua natureza, o mal começou a dominar. A culpa que o primeiro casal sentia não era somente em relação à pessoa de Deus, mas também mutuamente entre si. E começou, essa mulher que Deus me deu, viu? O Adão, esse Adão, como é que vai gostar de um homem desse que não vai ter que me defender agora? Foram expulsos do paraíso, né, como consequência. E aí o negócio ficou bastante complicado, né? Já ficou essa desarmonização entre o ser humano e o Criador, e entre si, homem e mulher agora, numa rixa entre ambos. Adão e Eva então buscaram um meio de cobrir as suas vergonhas, fugindo para as folhagens do jardim, cozendo folhas de figueira para cobrir as suas vergonhas. É triste essa narrativa, né? Não há nada de belo nisso, mas é algo que precisamos discorrer. Depois nós vamos ver o homem necessitando de uma libertação em todo o decorrer da história que se segue, na construção da torre, né, do zigurate de Babel, o período aí antediluviano, também Sodoma e Gomorra, os contemporâneos de Ló, enfim, aqueles que foram também sublevados pelas águas do dilúvio, sempre caindo, sempre se entregues ao mal. Depois nós vamos partir para o terceiro objetivo do nosso livro, que é os pecados de Israel. Está aí na página 129. Nós vamos começar aí com o Yom Kippur, ou, se preferir, o Yom HaKippurim, que é o dia da purificação. O sistema sacrificial do Antigo Testamento se baseava em formas ritualísticas. Tanto é que nós vamos encontrar essas determinações ritualísticas no livro de Levíticos. Deus instituindo, né, exigindo, né, algumas práticas religiosas de Israel. E aí os pecados de Israel vai ocorrer por ocasião da não observância desses rituais. Ou, pior, tratar com desdenho os ritos, os mandamentos ritualísticos que foram instituídos pelo Senhor Deus. Em Jeremias, capítulo 7, 21 e 28, Jeremias vai dizer que o centro, o ponto nevrálgico da questão do pecado de Israel era que a essência da religião não estava na participação dos exercícios religiosos, como os sacrifícios, por exemplo, mas em um relacionamento de uma forma não obediente, uma forma que desagradava a Deus. Deus pedia isso, né? Que fossem obedientes. Deus queria misericórdia e não sacrifício. E Israel não conseguia fazer isso. Eles tratavam com Deus como que se o sacrifício fosse uma forma de subornar a Deus, né? Uma moeda de troca. Ó, Senhor, eu vou trazer o boi aqui, mas eu quero 100 boi lá no meu pasto. Algo assim. Observem que há um mercantilismo bem próprio dos dias atuais, né? Os pecados de Israel com os pecados que ocorrem no tempo presente. Há uma moeda de troca, há um sacrifício, não mais agora animais, né? Não mais uma forma ritualística, mas
uma troca de moeda mesmo, né? Temos aí algumas instituições que fazem, ó, se me dá o carro, eu te dou dois. Fazem de Deus um mercador de bênçãos. E tentam, como o povo de Israel, subornar a Deus de forma materialista. E tal como os povos pagãos, eles aplacavam, né, esses povos pagãos aplacavam a ira do seu Deus, pagando-lhe serviços com oferendas. Israel intentava fazer com Deus o gratificando com bênçãos. Essa forma de mercantilismo, essa forma que nós estamos cansados de ver durante o decorrer dos nossos dias. Não bastava ser somente os pecados ritualísticos de Israel, né? Havia também os pecados sociais de Israel. Pecados sociais. O pecado da nação provocaram o próprio colapso da queda, né, da sociedade. O pecado espiritual sempre resulta em pecados sociais. Quando o corpo, a alma não vai bem, o corpo também não vai, né? Se a mente não está bem, se o espírito não está bem, o corpo também fica doente. E assim eram os pecados sociais de Israel. O pecado causou um colapso moral na sociedade. Tanto é que os mensageiros de Deus sempre consideravam a situação sob uma perspectiva divina. Qual é? Deus está virado não com a distribuição desigual dos bens, mas com o pecado e a cobiça que causava desigualdade. E observemos que lá no Pentateuco, quando Deus vai fazer a partilha das heranças, Deus se preocupou para que não houvesse pobres na terra de Israel. E aí havia o ano do jubileu, lembra? Havia, né, os métodos de resgate para que ninguém padecesse necessidade em Israel. E isso não foi, deixou de ser observado. Passou a ser um pecado social de Israel. Ora, se já há um declínio espiritual, passa a agir na sociedade esse declínio e há uma corrupção social. Ora, se há uma corrupção social, o fator celular da sociedade é o indivíduo. E se há um problema social, quem é o causador desse problema social? O indivíduo. É o pecado individual de Israel. O rompimento do relacionamento com Deus foi a causa elementar dos pecados sociais. E aí nós vamos ver vários personagens cometendo pecados abomináveis. O nosso livro vai trazer aqui o rei Davi e o seu pecado gravíssimo, né? Ele quebrou 3 dos 10 mandamentos. Não cobiçarás, não adulterarás, não matarás. Êxodo 20, né? Deuteronômio 5 também. Então, o rei Davi, que era o líder-chefe da nação, né? O comandante em chefe da nação, declinou de uma maneira tão terrível. Se o rei podia, o rei era o exemplo do povo, se o rei podia, declinou então terrivelmente a condição espiritual. E a consequência do pecado nós já sabemos que é a morte. E o que é a morte? Nós não vamos incorrer, né? Não é o foco do nosso estudo, falar sobre tanatologia. Tanatologia é o estudo científico da morte. O que é isso? Esse estudo investiga os mecanismos e os aspectos forenses da morte. Mudanças corporais que acompanham o período pós-mortem, como também os aspectos sociais e legais, né? É um aspecto interdisciplinar, né? Aí existe o estudo, né, científico da morte dentro da psicologia, dentro da enfermagem, da medicina, dos profissionais que fazem, né, o embalsamento, a preparação do corpo para o sepultamento. Eu esqueci como se chama esse profissional, é tanatografia, é alguma coisa tanato, assim. Tanato no grego é morte, a palavra morte no grego é thanatos. Então, o que é a morte? A morte é a consequência do pecado. Ela passou a existir,
por ocasião do pecado. A morte é mais do que um decesso biofísico. Na Bíblia nós aprendemos que a morte é o colapso entre o relacionamento da alma com Deus, o seu Criador. Que agora, desprovido de comunhão, o homem não pode mais sobreviver espiritualmente. Então a morte é isso, é o colapso. É o auge, né, é o clímax do quebrado, né, do relacionamento entre Deus e o homem, do Criador e a criatura. E nós vamos ver que estudar esse assunto da morte no Velho Testamento demandaria muito mais tempo para falar sobre esse assunto, né? Mas nós vamos ver o que acontece depois da morte. Depois da morte, no Velho Testamento, nós vamos ver que vai vir o Sheol. 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 E esse é um dos assuntos mais difíceis da teologia do Antigo Testamento, segundo o nosso livro, né? Porque o Sheol, ele pode ser a sepultura em si, ou como um lugar intermediário onde vai o ímpio e o justo, né? Lembram-se da passagem, não é uma parábola, do rico e Lázaro, que Jesus menciona? Aquele ambiente é o Sheol. E havia uma separação, um grande abismo que separava. Lázaro estava de um lado, no seio de Abraão, e lá, do outro lado do Sheol, estava o rico. E essa distinção não é observada, né, por alguns teólogos, existem alguns pensamentos, nós não queremos entrar nos méritos desses pensamentos. Mas tentando explicar de forma mais satisfatória esse assunto, alguns teólogos propõem uma teoria. Então não é uma assertiva, não é uma realidade, é uma teoria, segundo a qual o Sheol é um único lugar, dividido em dois distintos ambientes, onde um é reservado para os justos, que aguardarão a ressurreição, e os outros, né, o outro lugar, para os ímpios, que já estão em castigo eterno. Também há outros estudiosos que vão dizer que o Sheol é um só nome para dois lugares distintos. A sepultura, para onde seguem os justos e injustos, e o lugar espiritual onde estão as almas dos ímpios já falecidos. Nesse caso, as almas dos justos já estariam com Deus. Esses são pensamentos teológicos, a gente não vai entrar no mérito dessa questão. Então, como nós podemos resumir esse contexto tão complexo, esse assunto tão complexo? O Antigo Testamento retrata a morte como a penalidade pelo pecado, que é imposta sobre todo e qualquer ser humano. Há, no entanto, além da sepultura, dois destinos que são distintos, eles são dispares. Para o justo, a esperança garantida do livramento dos braços da morte e de uma comunhão viva com Deus. E para os ímpios, nada sobra senão a certeza de um castigo num tormento eterno, que nós vamos entender pelo Novo Testamento que é a segunda morte. Pois bem, meus irmãos, nossa aula vai terminando por aqui. A lição aí, né, da humanidade perdida. Nós falamos sobre o propósito e a pessoa de Satanás, a causa e a manifestação do pecado, os pecados de Israel e a consequência do pecado, que foi o assunto da nossa aula de hoje. Deus abençoe os irmãos e a gente se encontra numa próxima aula. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.